O Brasil se transformou em uma bomba fiscal. Isso mesmo, uma bomba prestes a explodir para todos os brasileiros. Fique até o final do vídeo que eu vou te explicar. Nossa dívida bruta brasileira já subiu para mais de R$ 1 trilhão. No governo Lula, o atual governo foi responsável pela maior expansão nominal do endividamento do Brasil nos últimos 14 meses. O que isso significa? Bom, significa que nunca na história do Brasil um presidente, dentro de 14 meses, conseguiu alcançar esse número incrível de R$ 1 trilhão de dívida. Olha o tamanho desse endividamento. A dívida bruta do governo aumentou mais de R$ 1 trilhão nos primeiros 14 meses do terceiro mandato do presidente Lula. No total, nossa dívida está batendo em R$ 8,3 trilhões desde fevereiro e só vem aumentando de acordo com o Banco Central. O impacto dessa dívida pública será sentido em todas as áreas como transporte, saúde, alimentação e comércio. Nossa inflação está muito acima da meta. Diante destas informações, já podemos imaginar o que vai acontecer nos próximos meses. O governo vai se esforçar cada vez mais para arrecadar mais, ou seja, vai também aumentar os impostos para que você pague essa dívida absurda que estão gerando em nosso país. Se compararmos com o que aconteceu no governo Bolsonaro, a relação da dívida versus Produto Interno Bruto, PIB, está consumindo cada vez mais do PIB do nosso país. Para que você entenda um pouco mais o que está acontecendo, para você entender, na gestão do Bolsonaro, nosso percentual de endividamento do nosso país já estava em 71%, pois o governo soube segurar a inflação em meio à pandemia. Já no governo de Lula está muito pior as projeções que chegam aos piores meses. Em 2025 já estará em mais de 80% do que o nosso país é capaz de produzir. Estes são os fatores que indicam que o Brasil está se endividando cada vez mais. Precisamos ficar atentos, pois vamos passar por um momento turbulento. Fique comigo até o final desse vídeo e já deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Vale lembrar também como nos anos 2000, 2010 e 2012, o governo da Dilma foi um dos mais endividados do nosso país. E nesse momento a gente achava que o negócio já estava ruim. Durante a presidência de Dilma Rousseff, o Brasil testemunhou uma série de polêmicas que resultaram em controvérsias e protestos em massa. Além da corrupção, que tem importância profundamente enraizada na história política do país e é associada aos escândalos da Petrobras e Lava Jato, houve os protestos de 2013. Eles tiveram início com os aumentos das tarifas de transporte público em algumas cidades brasileiras. Instantaneamente, escalou-se para lidar com várias outras dificuldades não restritas à corrupção. Má qualidade dos serviços públicos, gastos elevados com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 e muito mais. Os protestos indicaram evidências suficientes de descontentamento para o governo em geral e as instituições políticas. Após o governo de Dilma, entramos na era Bolsonaro e Paulo Guedes. A dívida começou a cair e tivemos esperança de que o Brasil sairia da lama em que os governos populistas colocaram o país. No entanto, veio a pandemia e abalou a economia do Brasil. Mesmo assim, o governo de Bolsonaro entregou o país com um endividamento menor do que ele pegou. Se tivesse continuado no poder, a tendência é que a nossa economia e o nosso endividamento melhorassem. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nos primeiros 14 meses de governo Lula, o abismo do endividamento já passou de R$ 1 trilhão. Um verdadeiro absurdo com o dinheiro público, sem o menor respeito ao pagador de imposto como eu e você. Diante de tantos gastos públicos, o governo está em busca de uma meta que parece um unicórnio: zerar a meta fiscal em 2025. Para isso, ele teria que aumentar em R$ 50 bilhões. E você sabe qual o plano para bater essa meta? Aumentando os impostos através das brechas da legislação tributária. Assim, o ministro da Economia, Fernando Haddad, aumentou o imposto cobrado em transações internacionais nos sites como Shopee, AliExpress e Shein, através de uma portaria. Ou seja, eu estou falando de um produto que, se você compraria por R$ 50, você compraria por R$ 100. Por causa disso, R$ 50 seriam de imposto, e esses R$ 100 iriam para os cofres públicos.
O plano de Haddad é buscar essas brechas para fazer com que você, brasileiro ou brasileira trabalhadora que enfrenta trem todos os dias, ônibus todos os dias, faça chuva ou faça sol, esteja lá trabalhando e suando para ganhar o seu salário. Ele está abrindo uma brecha para que você pague cada vez mais impostos, ou seja, está abrindo uma brecha para que ele pegue mais dinheiro que está na sua carteira, para bancar essa farra com o nosso dinheiro. Eu sei que nesse exato momento tem gente aqui com a boca aberta, com o queixo caído, pensando: meu Deus, onde é que isso vai parar? E tem outras pessoas que não estão tão preocupadas assim, porque já estavam preparadas, porque ia acontecer o que está acontecendo agora, nesse exato momento, em nosso país. Porque, mais uma vez, não havia nenhum tipo de perspectiva de que esse atual governo ia melhorar a situação fiscal do nosso país. Antes de darmos prosseguimento, gostaria que cada um de vocês deixassem seu comentário neste exato momento. Se você é a pessoa que está de boca aberta, ou se é aquela pessoa que já imaginava que ia acontecer, e comenta aqui embaixo. E também tem muita gente que neste exato momento está falando: tá bom, Tom, mas cara, como é que isso pode impactar na minha vida? Como é que isso pode impactar na minha família, na minha mesa? Eu vou te dar um exemplo bem claro de como pode afetar nossa vida, de como isso pode impactar diretamente na nossa vida. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Piorou a projeção fiscal do Brasil em 2024 e não acredita em superávit com o Lula. O que isso significa? O FMI está dizendo o seguinte: pessoal, não tenho esperança de que o Lula vai conseguir equilibrar as contas públicas e gastar menos do que ele arrecada. Vai acontecer exatamente o contrário. Ele vai gastar mais do que arrecada. E esse é um péssimo recado que o nosso país entrega para os investidores. Portanto, para os bilhões de investidores ao redor do mundo que poderiam estar colocando dinheiro aqui no nosso país, financiando obras, colocando empresas no nosso país para gerar empregos, para gerar renda, para melhorar a situação das famílias do nosso país, essas empresas estão pulando fora do nosso país. Elas entendem que a situação fiscal do nosso país está completamente deteriorada e não há nenhum plano de resolvê-la a curto, médio e longo prazo. Ninguém quer investir no Brasil. Por isso, você está vendo notícias e mais notícias de investidores batendo recordes de retirada de dinheiro aqui do nosso país. E no final das contas, você que tem o seu salário, que comprava uma caixa de produtos, uma cesta de serviços com esse seu salário, você já não consegue bancar o mesmo custo de vida. Você vai ter que pagar muito mais para manter o custo de vida. E o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão diminuindo o seu custo de vida porque não conseguem aumentar o seu custo de vida, porque o real está completamente desvalorizado. E isso destrói as famílias. Estamos vendo o fantasma da inflação voltando. Por exemplo, o último relatório de fevereiro mostrou que a inflação no nosso país já subiu acima da meta. Por isso que a nossa moeda, o real, está se desvalorizando e está se transformando numa verdadeira piada. Desvalorizou mais que o peso argentino, e o real já desvalorizou 5,54% só este ano. E ainda o FMI mostra que, mesmo em 2025, nós continuaremos no vermelho. Portanto, nada funcionou para esse peixe que gasta muito mais do que arrecada. Infelizmente, nosso caminho está trilhando o abismo da inflação e corrupção. Chegou o fantasma da inflação. A melhor forma de se proteger é criando uma nova forma de renda. Por isso eu vou deixar aqui como você pode ganhar dinheiro de casa apenas com um celular editando vídeos. Clique no link do primeiro comentário fixado. Esse é o canal Estratégia de Negócios e nós falamos sobre negócios.